Olá pessoal, estamos aqui junto aos amigos do Centro Espírita Portal da Luz para mais um estudo em torno da doutrina espírita e desde já agradecendo o convite tão generoso que a Josi nos fez de estarmos estudando juntos na noite de hoje. Agradecemos imensamente. Eu sou Eugênio, sou da cidade de Pedro Leopoldo e sou colaborador do Centro Espírita Meimei e curador da casa de Chico Xavier. Então é uma alegria muito grande estar com vocês para mais esse estudo. E o nosso tema proposto é direitos e deveres, para que a gente possa fazer uma reflexão em torno das leis humanas e das leis divinas, para que a gente possa fazer esse paralelo e fazer algumas reflexões sobre a nossa conduta, sobre a nossa postura diante as leis. Bom, então a gente começa aqui uma reflexão que sempre a espiritualidade, o nosso Pai Maior, nos enviou as orientações para uma vida aqui no nosso orbe terreno, para o nosso progresso, cumprindo as determinações da própria criação. Então nós tínhamos inicialmente os patriarcas, que conduzia a civilização, a população. Nós tínhamos os profetas, que veio também gradativamente, trazendo as leis para que pudesse nos orientar. Nós tivemos a lei mosaica, ou Moisés, que veio com essa missão de implantar a ideia de Deus único, um momento em que a humanidade já tinha condições de receber e conceber essa ideia e desenvolvê-la, como fazemos até os dias de hoje. E depois tivemos o advento de Jesus, que veio trazer o Evangelho diretamente do Pai para todos nós. E o Evangelho de Jesus é essa cartilha do progresso, é a cartilha do desenvolvimento do espírito, é a cartilha do desenvolvimento do sentimento, ou seja, é o caminho, a verdade, a vida, para que nós cheguemos às nossas metas, como espíritos, desde a criação, rumo ao Criador. E temos depois aqui o advento da doutrina espírita, quando nos fala os espíritos do Consolador prometido, que ficaria quando Jesus nos fala que enviaria, e Kardec, na sua missão grandiosa de desenvolvimento do Evangelho de Jesus, veio trazer a doutrina dos espíritos, ou seja, os espíritos superiores que tiveram condições de trazer mais orientações para a espiritualidade. Muitas vezes tem o aspecto religioso da doutrina, tem que ter essa é uma missão, porque tirar o Jesus, o aspecto religioso da doutrina do espiritismo, ela fica fraca, porque a ciência tem desenvolvido muito, a filosofia e o aspecto religioso também, que é a meta. Então tudo que a gente vê dos nossos estudos científicos, filosóficos e religiosos, a gente vê que faz essa união, fazendo essa trindade. Mas segundo Emmanuel, o aspecto religioso é o que difere na doutrina espírita. E nós estamos citando isso porque tem muita gente que acha que o espiritismo foi para o lado religioso e perdeu a sua essência científica. Muito pelo contrário, a ciência veio só balizar os feitos de Jesus, os mecanismos da vida e da nossa relação com todo o universo. Então é muito grande os ensinamentos que nós recebemos dos espíritos. E veio Chico Xavier, como o médium do século XX, ampliar esses conhecimentos embasados no Evangelho de Jesus e nas instruções dos espíritos, para uma época que estamos rumo à regeneração. Então é muito interessante esses dados históricos, que nós tentamos compilar aqui rapidamente, para ver a nossa história de apoio que nós temos do alto para o nosso desenvolvimento espiritual. Não poderia ser diferente, o pai cuidando dos filhos. E Jesus, na sua tarefa, ele elege os 12 apóstolos, que inicialmente começaram o trabalho do cristianismo,
Depois Jesus envia os 70 discípulos para pregar, né, em pares para os lugares aonde ele ia passar mais tarde, preparando aquelas populações para que recebesse o evangelho de Jesus. E enfim, nós temos os 500 da Galileia, na lição maravilhosa que Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova, que nos mostra também que aqueles discípulos que tiveram esse contato com Jesus após a sua crucificação, foram eles que foram. Então, foram levar o evangelho. Então, o que a gente vê? Que é tudo muito bem feito pelo lado espiritual, para que a mensagem de Jesus, para que as orientações das leis divinas cheguem até nós, né, de acordo com a nossa estatura espiritual do nosso momento, para que nós possamos buscar o progresso espiritual através das leis divinas. E com tudo isso, depois que nós citamos os patriarcas, os profetas, Moisés, Jesus, na sua missão, ele fala, né, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo dedicado a isso, que eu não vim destruir a lei, mas para dar-lhes cumprimento, né, falando da programação espiritual, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que se cumpra tudo o quanto está na lei, até o último J, até o último ponto, até o último ceitil, como tem algumas traduções, está em Mateus. Então Jesus mostra que ele está, né, cumprindo o determinismo divino para nós da humanidade terrena. Moisés trouxe o quê? Os 10 mandamentos, essas leis que Jesus quis nos colocar, que não estava aqui para destruir. Nós sabemos que Moisés legislou com mais leis que não continham nos 10 mandamentos. Mas a lei divina estava escrita até aquele momento nos 10 mandamentos, que são leis imutáveis. Se pegarmos todos os 10 mandamentos, nós vamos ver que temos que cumpri-lo para sermos o chamado homem de bem, né? E vai sendo ampliado esse entendimento através dos tempos. E nós chegamos na doutrina espírita, né, com o Livro dos Espíritos, que nós temos o que? As leis morais. Então são 11 leis que nos trazem na doutrina, que vem também nos guiar os passos, ou nos explicar a relação do espírito com o mundo corpóreo. Nós temos a lei divina ou natural, né, a que rege o universo. Nós temos a lei da adoração, que é o reconhecimento ao Pai. A lei do trabalho, fator de progresso ao espírito. A lei de reprodução, né, para que pudesse continuar essa habitação. A lei da conservação, que é uma lei que todos nós temos. A da destruição, que muitas vezes vem para uma renovação. Nós temos lei da sociedade, que rege os nossos costumes. Nós temos a lei do progresso, que é determinado para o espírito. Como diz a terra, também ela teve o seu progresso, juntamente com os espíritos. A lei da igualdade, né, todos somos filhos de Deus. A lei de liberdade, que é a lei do livre-arbítrio, que é ligada à lei de causa e efeito. E nós temos a lei da justiça, do amor e caridade. É interessante que essa lei, ela não é dividida, ela está como uma lei única, ela trabalha junto, nos dando a noção, né, da aplicação da justiça com amor e caridade, porque senão vira outro processo da vingança. Então, essa lei morais que está no livro 3º do Livro dos Espíritos, são leis divinas, né, que continuam, que os Espíritos nos trouxeram para refletir sobre a moral. Bom, nós temos aqui também no Evangelho, quando ele determina para a gente não ser de perfeitos, que é o progresso que o homem busca. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Olha que interessante, né? O comentário do Evangelho do Homem de Bem traz essa aplicação dessa lei da justiça, de amor e da caridade, porque essa é a lei
mais natural que nós podemos seguir o instinto do espírito em desenvolvimento, ou seja, a aplicação ela vai ampliando à medida que o espírito tem o progresso, como fala do amor, né? Nós temos instintos, sensações e depois que a gente vai adquirindo os sentimentos. E o maior sentimento de todos do homem é o amor, né? A caridade é a bandeira que Kardec estabelece para nós, né? E que Tiago fala das obras e que Paulo também referencia. E a justiça é um dos atributos divinos, como nós somos criaturas, né? Criada à imagem semelhante, a justiça também ela está ligada ao progresso do desenvolvimento do espírito. Agora, nós somos seres que ainda trazemos os nossos defeitos. A dificuldade do progresso ela está ligada às nossas quedas, às nossas falhas, à nossa conduta, né? E nós compilamos aqui que nós temos vícios e defeitos químicos, morais, comportamentais ou sociais, né? Os químicos, gente, muitas vezes causam um desvio de conduta muito grande, como o alcoolismo, como as drogas que nós temos vindo no mundo, enfim, os remédios, medicamentos, né? São todos, muitas vezes, rouba esse equilíbrio do espírito para que possa enfrentar as suas lutas e buscar o seu aperfeiçoamento. Os morais, né, estão ligados a caráter, que pode também ser motivo de queda para o espírito reencarnado ou desencarnado. E comportamentais são de sociedade, então nós temos muitas coisas que nos dificulta a caminhada por um vício social, que vem nos prejudicar o entendimento do que traz o Evangelho de Jesus. O interessante é que no Evangelho também tem uma fala, né, que nós temos que viver como homens da nossa época, né? Nós temos que viver no mundo sem ser do mundo, como diz Paulo. Então, os vícios comportamentais muitas vezes nos dificulta esta busca natural da orientação que nós recebemos. Bom, e essa questão dos vícios, nós podemos até observar, né, e os defeitos, que a igreja, quando estabelece os 7 pecados capitais, se a gente for analisar a questão comportamental e de vícios de conduta perante a busca da espiritualidade, a gente vê que eles também estão bem ligados ao que a espiritualidade vem nos dizer. Eu coloquei aqui só para a gente recordar, né? A ira, a gula, a avareza, a inveja, a luxúria, a preguiça, a vaidade, são entraves ainda do progresso espirituais, né? Então está ligado aos nossos defeitos químicos, morais e comportamentais. Então é uma reflexão para a gente ver das orientações que nós vamos recebendo desde cedo. Nós temos também aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, a Lei do Progresso, que vem também nos dar uma dica muito boa, né? Quando pergunta sobre a progressão da legislação humana, aí que nós entramos um pouquinho nas nossas leis, né? Na pergunta 794, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Olha o que Kardec pergunta aos espíritos: se nós teríamos condições de progredir moralmente ou nos organizarmos socialmente somente pelas leis naturais, ou seja, as leis de Deus, aquelas que estão grafadas no universo, que estão grafadas na nossa consciência, segundo o Livro dos Espíritos, né? Onde está a lei de Deus, está na nossa consciência, e sem a legislação humana, ou seja, das leis que regem a sociedade da forma humana. Os Espíritos respondem, né? Poderia se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências, são-lhe necessárias leis espirituais.
Olha que interessante essa reflexão que os Espíritos fazem junto com Kardec aqui no Livro dos Espíritos. Por quê? Aqui fala das exigências do ser humano. Por que tem exigências nas relações humanas? Por causa dos nossos desníveis de conduta ou de estatura espiritual, que num planeta de expiações e provas, evidentemente nós não estamos encontrando gente perfeito. Nós estamos em busca da perfeição, cheios de defeitos, como nós o sabemos, né? Então, se todos a compreendessem bem, então os nossos erros ainda estão enraizados pela falta de compreensão ou aceitação das leis divinas, né? Da própria rebeldia do espírito. Então, se a gente quiser praticar a lei divina natural, elas resolveriam a nossa relação social e o nosso progresso espiritual, entendeu? Então, como nós vivemos em sociedade, cada sociedade cria suas leis especiais. Cada país, cada organização, né, de acordo com a constituição da sua política, dos seus costumes, da sua conduta, enfim, da sua constituição, tem leis que permite ou não permite, ou que acompanha ou não acompanha certa conduta. E tem leis que são diferentes em diversos, se a gente for olhar uma lei de um país para o outro, há uma diferença de permissões, ou seja, dos direitos e deveres, justamente por causa que estaria regendo a sociedade. Posto isso, nós vamos ver em Kardec o comentário de Kardec sobre essas respostas. Então ele fala que a civilização cria necessidades novas e criam posições, né, a posição social que cada um ocupa. Então tem que ter um regulamento por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas paixões, ele não raro criar direitos e deveres imaginários, ou seja, desnecessários. Olha como que Kardec coloca essa observação. Evidentemente, pela posição social em que o indivíduo ocupe, né, pela a relação dessa posição com a sociedade, existem as leis humanas que vão regular ou regulamentar essas relações do indivíduo com a sociedade. Mas existem direitos e deveres imaginários, ou seja, desnecessários, né? Que a lei natural condena e os povos riscam dos seus códigos à medida que progridem. Ou seja, são leis mutáveis, porque são leis humanas. À medida que a sociedade ou civilização avance, essas leis já se tornam necessárias, porque passa a ser uma conduta, né, não permissível pela própria relação que se tem com a vida. Vamos lembrar aqui que no Evangelho tem sobre o duelo. Era uma lei natural do homem, né, não divina. Devido à questão de honra, deveria se ter aquele procedimento, e era muito bem aceito para a sociedade. Porque essas leis, elas precisam ser aceitas pela sociedade. Se elas não forem aceitas, elas não são aplicáveis. Tanto é que tem muita movimentação, às vezes, de leis que uma sociedade não aceita e tem que ser revista para que seja cumprida. Então, é um código, né, para que a gente viva em sociedade. Porque a lei natural, ela é imutável, né, e é a mesma para todos, e a lei humana é variável e progressiva. Tanto é que nós vamos observar que Kardec, também no comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele quis colocar aqui? Os exemplos de Jesus, a conduta de Jesus é unânime em qualquer religião cristã. Não há questionamento. Muitos que forem pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ali do que é tratado pela conduta de Jesus, né, vê que ela é universal. Até a preocupação quanto a isso, Kardec, né, trouxe para a gente. E até separou os estudos científicos que está lá na Gênese, né, que ele já estudou por um outro aspecto, de acordo com o desenvolvimento científico e natural da lei da Terra. Bom, então essa lei, ela é imutável. Então, a lei da sociedade, ela é passível
né, de modificações à medida que se avança. Então vamos refletir aqui rapidamente sobre as nossas leis, as leis humanas. Vamos ver quantas leis nós temos para regulamentar a sociedade, para tratar das relações humanas que são dificílimas, porque não respeitamos ou não compreendemos as leis divinas e naturais. Então somos submetidos em sociedade a leis para que possam reger essas relações dos espíritos em sociedade numa encarnação. Vamos lá, no Brasil, né, vamos refletir algumas leis. Sempre eu lembro mais uma quando eu termino essa reflexão, mas vamos a que nós compilamos. Nós temos a Constituição, né, brasileira da década de 80, que está aí para reger as nossas condutas. Nós temos ainda o Código Civil Brasileiro, não é isso? Nós temos o Código Penal, digamos que são as 3 leis, né, que são observadas em maior amplitude. E também nós temos aí propostas sempre de revisão de alguns pontos que eram aplicáveis e talvez não sejam nos dias de hoje, como já aconteceu no passado, né? Nós temos a CLT, implantada na década de 50, para que possa reger as relações trabalhistas. Nós temos da Previdência Social, também muito discutida aí no momento, né, para que possa ser revista. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, para que possa dar os direitos naturais àquele que está comprando. Nós temos estatutos. A casa de vocês aí deve ter estatutos. Toda instituição deve ter um estatuto interno que rege as relações, né? Que rege as permissões. A Justiça Eleitoral, nós estamos no momento de estar trabalhando isso. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos o Estatuto do Idoso. Nós temos o Tratado dos Direitos Humanos. Nós temos registros de empresa para que se tenha uma empresa. Nós temos a lei dos impostos, que todo mundo reclama, mas é necessário. Nós temos o Código de Ética, que vai reger todas as profissões, principalmente, né? Os médicos, os professores, enfim, estabelece qual a ética de você lidar até com essas leis e as relações também internas ou de postura que a pessoa tem que ter, a ética profissional, né? Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, também com algumas revisões. Nos municípios nós temos a chamada Lei Orgânica do Município, que já vai nas cidades. Nós estamos agora com as leis de crimes ambientais, que são leis mais recentes, promulgadas em 1998. Nós temos a lei da internet, que ainda está em elaboração, nem todos os casos, né, são ainda previstos, mas como é uma coisa nova, necessita dessas leis. Nós ainda somos, né, submetidos a decretos, portarias, regulamentos, regimento interno, instruções normativas, e tem a lei de Murphy, né, gente, que é uma lei natural, que já é estabelecida, né, a lei do azar. Quando dá o azar, a gente busca a lei de Murphy. Isso é apenas uma brincadeira. Bom, nós temos aqui, então, várias leis. Nós temos aqui, no momento, leis também novas, que foi para reger a pandemia. E a gente vê com dificuldade, às vezes, a gente tem de cumprir até as leis, né? Que é, use máscara, distanciamento social, fique em casa, o que mais? E outras orientações que nós recebemos para que pudéssemos vencer um momento em que a Terra atravessa por essa experiência, né, por essa provação, que também
indica progresso. Através dos flagelos, como diz o Livro dos Espíritos, a sociedade avança, o que levaria anos em menos tempo, né? Porque dá um impulso ao espírito para a transformação. E nós chegamos no dever, né? Que está lá nas Instruções dos Espíritos. É uma lição belíssima que nos traz no Evangelho. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para os outros. O dever é a lei da vida. Olha como é que ele coloca a importância do dever, né? E é primeiro com a gente, depois com o outro. A gente acha que está cumprindo um dever em relação ao outro. Não. O cumpridor do dever sabe que está tendo uma relação, né, com ele mesmo. Primeiro, é um estado de consciência, né? Um estado de assumir a sua própria condição e seu próprio lugar na sociedade em que vive. E aqui, aliado a essa instrução, tem a virtude. No mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Então a virtude, falar que uma pessoa é virtuosa, ela está reunindo as maiores qualidades do homem de bem. Fica por para casa aí para vocês lerem no capítulo, no Evangelho, a passagem do homem de bem, porque são muitos itens que eles colocam de virtudes. Mas nos ajuda muito, porque fala que se a gente conquista uma virtude, ela gera várias filhas. Nós criamos outras virtudes, né? Se eu sou paciente, eu posso chegar a ser abnegado. Olha que interessante. Dá uma cadeia de melhoria no espírito. Então a gente tem que cultivar certas virtudes para que nós tenhamos, né, sermos agraciados com outras como consequência natural. E aqui um resumo no Sede Perfeitos, que está no capítulo 17, do dever. Olha como é que ele coloca. Eu coloquei 3 pontos que eu tirei dessa lição. O dever é a lei da vida. Encontramos-la nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Então, muitas vezes a gente quer cumprir o dever só em coisas realmente de expressão maior, mas é nos mínimos atos, nos mínimos detalhes. Porque senão a gente não consegue cumprir, se a gente não tiver esse exercício, ou essa postura diante da vida de cumprir os deveres, nos menores que sejam, nos elevados também a gente não consegue. Como nos fala no Evangelho, né, na Bíblia, quem é fiel no pouco é também fiel no muito. E coloca aqui uma outra posição. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Olha que ele fala, na ordem dos sentimentos a gente cumprir o dever, muitas vezes nós temos que ter o sacrifício, né, nosso, porque muitas vezes vai contra o interesse que nós teríamos naquele momento. Mas se nós temos uma encarnação, umas possibilidades naquela encarnação, a gente tem que realmente lutar para sermos cumpridores dos deveres, né? Aprender a cumprir o dever em primeiro lugar, do que os nossos interesses particulares, as seduções. Isso aí, né, ele fala claramente da nossa vida terrena, que tem muitas seduções, né, que tem muitos interesses que ficam na vida material e não nos acompanham na vida espiritual. Então, quando eu renuncio a um dever de ordem mais espiritualizado para ficar no mais materializado, eu estou cada vez mais ligado à matéria, né? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Aqui a gente aprende isso desde cedo na escola, ou pelo menos aprendia na minha época, né? A minha época atual, que eu estou encarnado, mas na época que eu estudava, né? A gente via muito isso na aula de moral e cívica, né? O nosso dever não pode ameaçar o outro, porque muitas vezes a gente acha que os nossos direitos, né, vêm a ser praticado com o egoísmo. Não,
Quando a gente é egoísta e orgulhoso, os direitos todos vêm para a gente, o dever não. Então a gente tem certos deveres com a sociedade, com a família, com os amigos, com os filhos, com os pais, né? Com os vizinhos, que eu preciso harmonizar. E se eu não cumpro o meu dever perante a vida, algo fica sem ser feito. Porque se era ou então eu vou pesar as costas de outro, que terá que fazer o que eu deveria ter feito. Então o dever, ele é uma forma de progresso e de harmonização, né, para as relações humanas. Agora, cumprir o dever, gente, muitas vezes a gente acha que é muito cumpridor do dever. Será que eu faço o melhor que poderia fazer? Ou eu faço o que eu tenho que fazer? Eu observei muito isso nas cartas consoladoras. Espíritos, às vezes, até em posição espiritual mais elevada do que o umbral, digamos assim, né? Muitos vêm trazer as notícias e falam a questão do dever, que poderia sempre ter feito mais do que fez, que não aproveitou o tempo, que deixou coisas para trás, né? Eu já vi muitos pais, muitos profissionais, enfim, filhos, falando sobre isso em cartas consoladoras. Eu não sei se vocês já observaram, eu ficava, meu Deus, mas a condição do espírito até que ela não é ruim. Ela está numa condição espiritual de consciência, de coração boa, mas ainda sofre essa perturbação. Nas obras também, nos romances, enfim, que a gente tem a obra espírita muito vasta, nós vamos ver muitos depoimentos de espíritos que nos traz essa percepção depois que desencarna. Aí eu fiquei pensando, né? Existe uma coisa aqui na nossa vida que nós deveríamos aplicar mais. Chama capricho. Fazer as coisas com capricho. Muitas vezes a gente acha que está cumprindo um dever, mas não está cumprindo um dever com o capricho que poderíamos aplicar, né, naquela ação ou naquela tarefa que nos foi confiada de alguma forma. E eu li uma frase que me marcou bastante uma época. A ausência de capricho é a presença de desprezo pelo outro. Olha o que nos fala essa frase, eu não sei de qual autor que no momento. A ausência de capricho é a presença de desprezo pelo outro. Ou seja, eu posso fazer muita coisa, mas não está me interessando pelo outro. Eu sou indiferente. No Evangelho também fala da indiferença, que a indiferença é pior do que o ódio, porque não nos deixa também progredir, né? Então a ausência de capricho é a presença de desprezo pelo outro. Então quando eu faço as coisas mal feitas, em qualquer lugar que eu esteja, eu não vou estar sozinho, ou mesmo se estiver, né? Eu estou desprezando aquilo que eu estou fazendo. Então existem as orientações e algumas reflexões que a gente pode fazer, as consequências dessa conduta nossa perante a sociedade. No Evangelho tem lá, cuidar do corpo e do espírito. Nós temos um cuidado que nós temos que ter com o corpo, um capricho, né? Um dever de preservação, para que nós valorizemos a vida que nos é dada na Terra. É uma máquina que nos dá muitas possibilidades de realização. Quando eu desprezo, né, o cuidado do corpo, eu estou negligenciando um dever. Nós temos discutido muito isso também, a questão dos ambientes em que eu vivo. Eu moro em algum lugar, perto de alguém, com alguém, e se eu não organizo aquele ambiente que eu vivo, eu desarmonizo tudo. Tem muito aquela história, mas é meu quarto. Mas seu quarto, para falar, a casa é de mais gente. O seu quarto é o seu, mas está inserido dentro de uma casa. Então a gente tem que cuidar dos ambientes em que a gente transita, para que eles estejam em condições, um ambiente de trabalho, né? Muito interessante a gente ver o local que a pessoa lhe é oferecido para trabalhar, como que está aquele ambiente. Então, de maneira geral, por onde eu transito, o que eu deixo? Bagunça ou organização? Eu respeitei as pessoas que ali estão? Eu fiz o que me competia ou deixei para outro fazer? Em casa isso é muito testado, né, gente?
Em casa é muito testado essa condição da gente trabalhar os ambientes. Uma coisa que fala muito hoje do estresse, da agitação, da correria, nós temos que saber quem trabalha com o público ou que lida com o público, e todos nós lidamos, porque nós andamos nem que seja numa via pública, o respeito ao encontro, ao atendimento, né? O trânsito nosso. Então nós precisamos, a questão de viver em público, ou seja, não fora do nosso ambiente particular, nós temos que ter uma regra de conduta. Tanto é que o André Luiz nos coloca um livro muito interessante chamado Sinal Verde, que nos dá uma regra de conduta para as nossas relações, né? É um dos livros mais vendidos do Chico Xavier. Nós temos também que observar o lixo. Olha o que tem acontecido, né, na natureza. Olha as previsões que nós temos. Olha o que está sendo relatado, olha o que está sendo trabalhado no momento, né? Essa recuperação da natureza através de muita conscientização. Então nós estamos vivendo um momento em que a educação para lidar com os resíduos perante a natureza é muito esclarecido, muito combatido, é muito denunciado, mas nós já vivemos consequências, né, grandes desse nosso desleixo com as questões do lixo do ambiental. Outra é a lei de trânsito, né? O respeito, cumprir as leis, fazer uma vida mais saudável, é uma coisa que tem só piorado, porque nós ainda não estamos convivendo, né, com as possibilidades tecnológicas dos veículos de uma maneira mais sociável. Então o número de acidentes, né, a questão, a gente citou lá das leis dos trânsitos, vem aí para nos auxiliar. Então a gente deve observar, porque fazer um trânsito caótico é muito fácil. Hoje todos nós temos pavor de trânsito. Enfrentar um trânsito não é brincadeira. Além da superlotação, a indisciplina que nós temos do tráfego, né, de veículos. Então temos que observar isso para um mundo melhor. A questão do patrimônio público ou patrimônio até particular, eu coloquei essas pichações. É muito triste a gente ver como ainda tem mentes que se sentem poderosos, né? E tem prazer de fazer uma coisa dessa em ambientes públicos, né? Hoje, ainda bem que a arte ela vem substituir muitas vezes a nossa delinquência. Hoje nós já temos tanto incentivo para o grafite, que é uma arte maravilhosa, que vem substituindo esse desleixo que muitas vezes tivemos com os nosso ambiente, o nosso patrimônio nas cidades, enfim, onde se ainda pratica isso. Então sempre um convite, né, a ajudar e a trazer para uma relação mais saudável as potencialidades do espírito. A água melhorou a crise, né, no nosso país, mas nós tivemos um problema sério de água, que graças a Deus a misericórdia divina supriu, mas ainda há um trabalho a fazer, né, para que tenhamos essa fonte da vida com mais abundância e com menos desperdício, para que possa não faltar. Esperemos que as reservas de água, para que produza a energia que nós necessitamos, né, produza a vida, enfim, que nós permaneça em abundância. Depende do homem. A questão do meio ambiente, né, da poluição, das queimadas, a gente vê como que no século XXI, né, ainda temos que combater isso de uma forma que as leis humanas que têm que ser aplicadas quando são. Já era para o homem ter entendido que a terra é a nossa casa. Quem não cuida do seu quarto vai cuidar da terra? Então nós temos que aprender essas orientações, né, no pequeno e no grande. Quem não faz no muito, no pouco, não vai fazer no muito.
Então, o meio ambiente, nós temos vivido consequências muito graves para a sobrevivência do homem na Terra. É um prejuízo muito grande para a natureza, que reflete na nossa mesa, no nosso bolso, na nossa saúde, no nosso futuro. Então, a gente tem que aprender a respeitar as leis, né? E aqui é que eu tinha adiantado, que foi do Covid, que eu achei que estaria seguido ali, eu deixei para o final, que era uma coisa mais do momento, né? Que eu já disse sobre a nossa necessidade de segurança e de preservação da vida, da saúde, através de condutas que, no momento, foi o único recurso que nós tivemos de imediato para sair dessa crise do Covid-19 no mundo. E quando a conduta falha, o resultado vem. Mostra que a nossa indisciplina tem o seu preço a pagar, né? Então a gente precisa realmente nos fortalecer, não só para isso, mas para toda a nossa conduta na Terra, que tem muito o que fazer, tem muito o que modificar, tem muito o que renovar. Então vamos buscar a lei de Deus, né, para que nos auxilie a compreender as leis humanas, que ainda precisam de aplicações e modificações que favoreçam as relações sociais, mas sabendo sempre que, se nós procurarmos entender as leis divinas ou naturais, nós fazemos a Terra um novo mundo, que é a expectativa, né, de Jesus, do nosso Pai Maior, desde a criação, de nós sairmos de um mundo de expiações e provas e passarmos para um mundo regenerado, onde a aurora da felicidade passa a imperar, o sofrimento é reduzido e as ideias são mais equilibradas, ou a busca das leis divinas se encontram, né, em objetivos primeiros dos seres encarnados nessa Terra-mãe, que tanto nos possibilita, e traz tantas possibilidades ao espírito em desenvolvimento. Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o final nessa reflexão e gostaria aqui de deixar uma mensagem do nosso livro, que nós organizamos, né, das mensagens do Centro Espírita Meimei, uma obra lançada em 2013, que muitos já devem conhecer, que chama Registros Imortais, que são mensagens recebidas por Chico Xavier no Centro Espírita Meimei na década de 50. É um livro que traz muita coisa para a atualidade e justamente para os nossos movimentos. E aqui tem uma mensagem muito interessante, que vai de encontro a tudo que nós falamos aqui, né? Integrados assim no conhecimento e na prática das nossas responsabilidades, atendamos os nossos deveres nas condições de obreiros humildes do novo mundo. Possa, com as balizas de Allan Kardec, amparar tanto quanto possível a mente surpreendida e desarvorada da multidão. Essa mensagem é em plena Era Nova, do Efigênio Salles Vitor, que nos traz essa bela mensagem, que eu tirei somente um trecho, mas nos mostrando a necessidade do cumprimento do dever para que a gente não se assuste com a nova era que está aí à nossa frente já. E que Allan Kardec já nos trouxe essas orientações para que pudéssemos entrar esse terceiro milênio ou entrar no mundo de regeneração mais fortalecidos em espírito. Senão nós seremos surpreendidos, né, pelo nosso próprio desequilíbrio diante as necessidades que nós teremos que trabalhar. Então nós agradecemos a presença de todos junto conosco, agradecemos a Josi pela grande oportunidade, e sempre em nossas lives eu gosto de terminar com alguma coisa do Evangelho de Jesus. Quando nós vamos buscar Paulo em Coríntios, a epístola dele no capítulo 12, versículo 31, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós falamos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então vamos procurar com zelo os dons que Deus nos dá para o nosso progresso e para a ajuda ao caminhar da humanidade.
Que Jesus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Chico Xavier, Chico, homem de fé.